Oi, turma! Bem-vindos ao nosso canal e ao projeto Direito para Todos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre como funciona a justiça no Brasil. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, compartilhar o nosso conteúdo. Vamos espalhar conhecimento. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes previstos na nossa Constituição, junto ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. Qualquer um de nós poderá acionar o Poder Judiciário se entendermos que nossos direitos estão sendo ou foram de fato violados. Assim, o Poder Judiciário resolverá os conflitos, promovendo a tranquilidade social. Assim, se João não pagar o aluguel pactuado com Maria, poderá Maria entrar com uma ação contra João no âmbito do Poder Judiciário. Do mesmo modo, se José, patrão de Ana, não pagar corretamente o seu salário, poderá a funcionária acionar o Judiciário em busca de seus direitos. Mas, em meio a tantos órgãos que compõem a justiça brasileira, qual deles devo procurar para assegurar os meus direitos? Dentro do Poder Judiciário, teremos as denominadas justiça comum e as justiças especializadas. Inicialmente, falaremos acerca das justiças especializadas. Assim, todas as matérias que não se encaixam no âmbito das justiças especializadas serão resolvidas pela justiça comum. Beleza? As justiças especializadas são constituídas por órgãos que possuem competência para processar e julgar determinadas matérias específicas. É o caso da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Na Justiça do Trabalho, a grande maioria dos processos se inicia em primeira instância, onde os juízes do trabalho, responsáveis por suas respectivas varas do trabalho, irão processar e julgar os casos cotidianos, como, por exemplo, uma ação de pagamento de horas extras. Caso uma das partes não concorde com a sentença do juiz trabalhista, poderá interpor recurso à segunda instância, aonde competirá aos tribunais regionais do trabalho, por meio de seus desembargadores, processar e julgar aquela demanda em grau de recurso. Completa a estrutura da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, cuja principal atribuição é padronizar os entendimentos da justiça trabalhista que irão se aplicar à primeira e à segunda instância, além, é claro, de julgar os recursos contra as decisões proferidas pelos TRTs. Já a Justiça Eleitoral é a responsável pela organização de todo o processo eleitoral, ou seja, pela apuração dos votos, pela diplomação dos candidatos eleitos, etc. A primeira instância é composta pelos juízes eleitorais, que serão competentes para a realização das atividades básicas que circundam uma eleição, como conceder a transferência de um título de eleitor ou processar e julgar eventuais crimes eleitorais. Já em segunda instância, teremos os tribunais regionais eleitorais, que estão distribuídos nas capitais de todos os estados do Brasil. Os TREs julgarão os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos juízes eleitorais, assim como julgarão os registros de candidatos a governador, deputado e senador. E, completando a Justiça Eleitoral, temos o Tribunal Superior Eleitoral, que irá julgar o registro dos candidatos à presidência da República, assim como julgará os recursos interpostos contra decisões dos tribunais regionais. Por fim, a Justiça Militar é o ramo especializado do Poder Judiciário que irá processar e julgar os crimes militares. Aqui, os órgãos de primeira instância são denominadas auditorias militares. Os recursos das decisões de primeira instância serão remetidos diretamente ao Superior Tribunal Militar, ou STM, que é o órgão máximo da Justiça Militar.
Portanto, após entendermos a estrutura das justiças especializadas, concluímos que se uma demanda não é trabalhista, nem eleitoral, nem militar, deverá ser submetida ao crivo da justiça comum, e a justiça comum é subdividida em justiça federal e justiça estadual. A justiça federal, em geral, será responsável por processar e julgar as causas em que a União, ou seja, o governo federal, ou suas entidades, forem partes diretamente interessadas na demanda. As demais atribuições dos juízes federais, ou seja, das autoridades de primeira instância da Justiça Federal, estão previstas no artigo 109 da Constituição. Na Justiça Federal, a segunda instância é representada pelos Tribunais Regionais Federais, ou TRFs, que julgarão os recursos contra decisões proferidas pelos juízes federais em primeira instância, assim como outras matérias também descritas em nossa Constituição. O Tribunal Superior nesta cadeia será o Superior Tribunal de Justiça, responsável por julgar os recursos provenientes dos TRFs e por padronizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. Caminhando para o final, temos a não menos importante Justiça Estadual. Tenha em mente, todas as matérias que não sejam de competência da Justiça Especializada e da Justiça Federal serão decididas pela Justiça Estadual, que na primeira instância será formada pelos juízes de direito. Possivelmente, em sua cidade, existe o fórum, e no fórum estão os juízes, responsáveis por processar e julgar as ações cotidianas, como uma ação de indenização, ou um crime de roubo, ou um inventário, entre tantas outras possibilidades. Já a segunda instância é representada pelos tribunais de justiça, onde são julgados os recursos contra as decisões proferidas pelos juízes de primeira instância. Cada capital brasileira possui o seu próprio TJ. Finalmente, assim como na Justiça Federal, o Tribunal Superior da Justiça Estadual também será o STJ. Assim, todas as matérias cíveis e criminais que não envolvam matéria constitucional a ser decidida pelo Supremo ou as justiças especializadas serão definidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, temos o órgão de maior hierarquia do nosso judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ou STF. O STF está acima de todos os órgãos e tribunais listados nesse vídeo e poderá decidir acerca de qualquer questão que tenha cunho constitucional e seja proveniente de qualquer órgão da Justiça. Assim, se a Justiça Eleitoral proferir uma decisão que viole os artigos da Constituição, é possível que se acione o STF. Do mesmo modo, se o STJ, por exemplo, proferir decisão contrária aos ditames constitucionais, o STF também poderá ser mobilizado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo.